Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. E o Senhor cuida de nós, não é? Ele cuida de nós, Ele é maravilhoso. Eu em todo tempo, Baruch Hashem, em todo tempo seja louvado, engrandecido, adorado, excelentemente amado e exaltado o nome do nosso eterno Pai Celestial. Ô querido meu, querida minha, olha só, deixa eu explicar para você aqui um aconselhamento que nós já tratamos um pouquinho dele ontem, e eu quero agora falar um pouquinho mais. Não tem como eu ler para você todo esse texto, porque o texto é grande. O texto está em Juízes 19, 20 e 21, então eu teria que ler 3 capítulos para você vai ficar até cansado de me ouvir lendo, não é? Mas lá em casa, gente, quando eu faço estudo, a gente tem que ler tudo, viu? Então, olha só, é porque você tem que ler, meu querido. Se você não ler, você ficar esperando que os outros vão ler para você, gente, vocês perdem muita coisa. Eu queria contar para você uma situação, uma parte eu vou ter que ler inteiro, não tem jeito, porque muita gente não conhece essa parte das escrituras, e é uma das coisas mais chocantes que aconteceram em Israel, uma coisa abominável. Eu vou ler para você. Juízes 19, versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se aborreceu dele e o deixou. Ela voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. E lá esteve pelos dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo 2 jumentos, levantou-se e foi após ela falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la para casa. E ela o fez entrar na casa do seu pai. Este, quando viu, saiu alegre para recebê-lo, sinal que era um bom genro, né, meu querido e minha querida? Seu sogro, pai da moça, e o deteve ali por 3 dias na sua companhia. Comeram, beberam, o casal se alojou ali. Ao 4º dia, ao madrugar, se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao genro, fortalece-se um pouquinho, com um pouco de pão, depois você vai embora. Então eles se assentaram, comeram ambos juntos, beberam, e então disse o pai da moça ao homem, eu peço para você ainda essa noite, passa aqui, fica aqui com a minha filha, alegra seu coração. Contudo, o levita, ele não quis ficar e ele falou que ia partir. Porém, seu sogro, instante, falando, já está tarde, não é? Versículo 7. Contudo, fê-lo pernoitar ali por mais uma noite, não é? Então, olha só, tanta lição aqui. É o sogro que segura, é a mulher que larga o marido. Gente, aqui é um palco armado para o próprio adversário, e é um marido sem discernimento, não é? Vamos lá? Versículo 8. Madrugando ele ao 5º dia a partir, disse o pai da moça, fortalece-te e detente até declinar o dia, e ambos comeram junto. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça, o dia já foi embora, já está de noite. Olha, primeiro ele fala, fica aqui, não sai no sol, e à noite ele fala, não, fica aqui porque já está de noite. Ele não queria que ele fosse embora, ele gostava muito de ficar, tanto com a filha quanto com o genro, não é? Devia ser um homem muito solitário, não é? E ele falou, olha, fica aqui essa noite, que o seu coração se alegre, e amanhã de madrugada, você então se levanta e você sai, para você não pegar um sol aí, não é? Aí o que aconteceu? Porém, ele ficou bravo. Aí o levita falou, não, eu não vou passar a noite aqui não. Mas se levantou e partiu. E ele veio até a altura de Jebus, que na época era Jerusalém, mas Jerusalém não tinha sido ainda conquistada. Lembra, querido meu, querida minha? Nesse tempo não tinha havido ainda o rei Davi, não é? Ainda estamos no tempo de juízo, não tinha reis. Né? Jerusalém só vai ser conquistada pelo rei Davi, viu, meu querido, minha querida? Então a cidade ainda se chamava Jebus, né? E Ebus, né? E com ele os 2 jumentos abaldoados, como também a sua concubina, estando pois já perto de Jebus e tendo se adiantado no declinar do dia, disse o moço ao seu senhor, caminhai, o seu senhor lhe disse, não nos retiraremos para nenhuma terra estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas vamos passar a Gibeá. Disse mais a seu moço, caminhe e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitaremos em Gibeá o Ramá. Ele não queria dormir numa cidade que não fosse das tribos de Israel. Passaram, pois, diante
e caminhavam, e o sol lhe estava sendo posto em Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando eles, assentou-se na praça da cidade, porque não tinha ninguém que o recolhesse em casa para passar a noite. Meu querido, minha querida, as portas não se abrem para você, é um grande sinal do Senhor para você dar linha de lá, meu querido, minha querida. Mas o levita não entendeu isso, ele não entendeu isso. Olha que situação, não é? Versículo 15. Retiraram-se para Gibeá, a fim nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer vinha do trabalho de campo um homem velho. Era esse da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram todos benjamitas, não é? Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade esse viajante e lhe perguntou: para onde vais, de onde vens? Ele respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os montes da região montanhosa de Efraim, da onde eu sou. Fui a Bel, não é? E que é em Judá, e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha na sua casa. Ainda que eu tenha palha para o meu pasto, para todos os meus jumentos, tenho pão e vinho para mim, e para tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, e de coisa alguma me há falta. Então o velho disse: Shalom, seja contigo a paz, não é? Tudo quanto te vier a faltar, fique ao meu encargo. Tão somente não passe a noite na praça. Levantou-se levou para casa, e deu pasto aos jumentos, e tendo ele lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, os homens daquela cidade, que eram filhos de Belial, cercaram a casa. Bateram a porta e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que nós tenhamos relações sexuais com ele. Não é? Olha que coisa absurda, não é, meu querido, minha querida? A mesma atitude de Sodoma e Gomorra acontecendo com uma das tribos de Israel, que era Benjamim. Era um grupo não era toda a tribo de Benjamim, mas era uma grande quantidade de pessoas da tribo de Benjamim. O que acontece? O homem pega e coloca a mulher concubina para fora, e aqueles homens abusam dela a noite toda. Abusam dessa mulher, não é? Eu vou ler para você que coisa terrível, relato bíblico, versículo 25. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir, então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram sexualmente dela toda a noite até pela manhã. Subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, ele não sabia, meu querido, o que tinha se passado. Ele não sabia, porque as casas eram separadas. As casas dos homens e das mulheres em Israel eram casas separadas. Esse homem fez isso, infelizmente, né? Tanto que ele fala primeiramente que ele ia dar para eles... Ele diz que vai dar filha virgem, no versículo 24 é concubina, mas na verdade ele pega só a concubina do levita e entrega para aqueles homens, porque ele sabia que eles assassinariam de tanto abuso. Então essa mulher morreu provavelmente de tanta hemorragia, não é? Morreu com certeza de várias atrocidades a que ela foi submetida. Levantando-se pela manhã o seu senhor abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ela tentou voltar para ele, não é? Ele lhe disse, levanta-te, vamos. Imagina o desespero desse homem, gente. Vocês podem imaginar o desespero desse homem? Vocês que nunca leram esse texto nas Escrituras, vocês estão perdendo de muito conhecimento, gente. Por isso é importante você ler. Isso aqui são os últimos capítulos de Juízes. Não é? Juízes 19, 20 e 21. Eu estou lendo para você um texto muito importante para você compreender a história de Israel. E aí o que aconteceu? Ele ficou desesperado. Imagina a mulher morta e ele tentando levantar, meu querido, minha querida. Vamos, levanta. E aquela mulher, ele era levita, ele era provavelmente sacerdote, porque olha o que ele faz. Ele coloca ela sobre o jumento, o corpo dela, ela já tinha morrido, e ele faz com ela a imolação exatamente como se fazia com o cordeiro, porque o levita ele é treinado, o levita é sacerdote, ele é treinado para pegar o animal e cortar os pedaços sem quebrar nenhum osso. Ele sabia fazer isso com o cutelo, ele sabia separar as partes do corpo. E sabe o que ele faz? Ele divide o corpo da esposa dele em 12 partes e manda pregar um pedaço em cada
entrada de cada tribo de Israel. Todo mundo ficou desesperado quando viu aquilo. Jamais em Israel aconteceu isso. Imagina, meu querido, imagina que situação de desespero que esse homem estava. E ele não queria que aquilo ficasse sem a vingança, meu querido, minha querida. O grande problema é a vingança, porque aí comete um outro erro maior, não é? Israel acaba se levantando, fazem um juramento de que não dariam mais nenhuma filha em casamento. Você vai ler lá, leia, é tão rico esse texto, não é? Eles fazem o juramento que não vão dar nenhuma filha de casamento para a tribo de Benjamim. Eles matam muitos benjamitas, matou benjamita que era culpado e matou quem não era culpado também. E aí o que acontece, meu querido? Ficou uma desgraça total. A tribo de Benjamim, ela seria completamente destruída, porque aí olha o que acontece. Todos foram lutar contra Benjamim e todos aqueles que tinham filhas em Israel não dariam mais para que Benjamim pudesse se casar. Uma tribo inteira teria sido destruída, não é? Capítulo 21 de Juízes, eu tenho que ler. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz e choraram em pranto, e disseram: ah, Senhor nosso Deus, por que sucedeu isso em Israel, para que hoje lhe falte uma tribo? Olha que loucura, gente. Veja o que a vingança faz, não é? Depois que o sangue esfria, eles mataram gente inocente. Eles mataram os culpados? Mataram. Eram todos uns 500 homens, eles mataram os culpados. Mas eles mataram os inocentes e fizeram um juramento que não iam dar mais filhas para se casar com os levitas, com os benjamitas. Então, meu querido, minha querida, como é que eles fizeram? Eles viram lá de todas as tribos quem não tinha... olha, foi uma tragédia em cima de outra tragédia. Eles foram ver qual era a cidade que não tinha subido em juramento, para dizer que não daria esposas, não é? Aí mandaram os benjamitas que tinha sobrado para entrar lá e roubar todas as meninas de lá. Olha que situação, meu querido. Que situação, minha querida. Então, olha só. Vou ler para você aqui que situação mais terrível. Disseram os filhos de Israel, capítulo 21, versículo 5. Disseram os filhos de Israel: quem de toda a tribo de Israel não subiu em assembleia ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca que não viesse o Senhor, quem não viesse o Senhor a Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão do seu irmão Benjamim e disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel, como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos ao Senhor que das nossas filhas não lhe daríamos mulheres. E disseram: ainda uma tribo de Israel que não tenha subido ao Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade havia subido no acampamento da assembleia. Quando se contou o povo, nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Por isso a congregação enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes e ordenou, dizendo: ide a fio da espada, feriu os moradores de Jabes de Gileade e as mulheres e as crianças. E isto que haveis de fazer: a todo homem e toda mulher que se houver deitado com homem destruireis. Acharam, porém, em Jabes de Gileade 400 moças virgens, as quais não tinham se deitado com nenhum homem, e essas as trouxeram para o acampamento em Silo. Gente, olha quanta tragédia. Os moradores de Jabes, quando ouviram para ir contra os benjamitas, eles falaram: não vou lá lutar contra os meus irmãos. Não foram, pois toda a tribo de Jabes de Gileade foi morta. Todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças. Somente as virgens foram poupadas. 400 virgens havia em Jabes de Gileade. Mas ainda ficou faltando mulher para os benjamitas. Sabe o que eles resolveram? Que toda a festa que as mulheres saíam para cantar em roda, que os benjamitas, eles não iam dar as filhas. Os benjamitas tinham o direito de raptar a mulher ali. E provavelmente foi assim que Saul, não é, o rei Saul, se casou, porque ele chama a mulher dele, num dado momento que ele fala com o filho dele, que ele está com Jonathan, ele vira para Jonathan e diz: tu és filho de uma mulher maligna, não é? Uma mulher que se deu. Porque as moças que iam dançar nessas festas sabiam que elas podiam ser raptadas pelos benjamitas. E muitas já iam para lá, já orientada pelos pais, de que provavelmente alguém da tribo de Benjamim poderia vir e raptá-la como esposa. Eles não podiam dar.
mas eles podiam raptar. Olha como eles fizeram com o juramento. Deram um jeitinho no juramento, gente. Você já viu pessoas assim? Eu conheço muita gente que fez juramento ao Senhor aí, não cumpriu, voto que não cumpriu, que o marido não quebrou, não é? E que faz a mesma coisa que aconteceu aqui em Israel. Foi dessa maneira que quase uma tribo de Israel deixou de existir. A tribo de Efraim e a tribo de Dan não deixaram de existir, elas só não são contadas mais como as tribos de Israel em Apocalipse. Mas no caso de Benjamim, por isso que o rei Saul, antes de se tornar ungido para príncipe, porque ele não foi rei pelo Senhor, ele foi determinado rei pela nação, mas o Senhor somente constituiu príncipe sobre o exército de Israel. O rei Saul, reconhecido pelo povo como rei, porém não pelo Eterno jamais, ele não foi confirmado como rei, não é? Ele também teve de dizer ao profeta Samuel, eu sou da menor tribo de Israel, eu sou da menor tribo que se faça menção a Israel, porque era uma tribo muito pequenininha, foi uma tribo quase exterminada, e exterminada pelos próprios irmãos. Então, querido meu, querida minha, muitas vezes você vai ver uma situação aí, não é? Que a gente está vendo essas coisas feias acontecendo aí, de irmão devorando irmão, não é? A gente vê aí briga, que infelizmente a imprensa gosta até de anunciar, não é? De lideranças. Isso também aconteceu em Israel. E quase os irmãos mataram um único irmão, não é? Pela transgressão de 500 homens ali, de uma maneira hedionda, de uma maneira abominável, que eles fizeram a concubina do levita, foi algo completamente reprovado pelo Eterno, não é? Dignos de morte pela lei, verdadeiramente dignos de morte pela lei. Então, querido meu, querida minha, nós não precisamos de guerrearmos, nós temos quem guerreia as nossas guerras, nós precisamos compreender da parte do Senhor, da parte do Todo-Poderoso, que nós estamos vivendo e enfrentando situações muito semelhantes a estas, onde nós podemos, um irmão destruir o outro, depois vai chorar, viu? Vai chorar muito, vai querer corrigir o que fez, e muitas vezes não vai ter como. Com Benjamim ainda teve um jeito de arrumar, mas o que nós estamos vendo hoje, meu querido e minha querida, nós temos de orar muito para o Senhor da Seara, para que Ele envie trabalhadores à sua Seara. Por isso eu estou aqui todos os dias, não importa a situação que eu enfrento, com um sorriso nos lábios, por poder estar aqui, fazendo o que o Eterno me chamou para fazer e falando ao seu coração coisas grandes e ocultas que você precisa tomar conhecimento. Então te deixo de lição de casa da CEL, não é? A CEL agora também dá lição de casa, leia lá, Juízes 19, 20, 21, você vai conhecer uma história que é quase um romance, não é? Um romance com muitas tragédias, não é? De como que uma nação como Israel conseguiu dividir-se de uma única tribo, por um ato hediondo de alguns membros dessa tribo, não é?